chegar aqui, como diz, de paraquedas e não sabe quem é essa pessoa, quem é essa mulher que tá falando alto. Essa mulher sou eu, gente. Meu nome é Thaís, né? Sou mãe de 2 lindos meninos, o Isaac e o Gabriel. Sou casada e moro aqui em Santo Estevão, Bahia. E para começar esse vídeo, eu já quero estar agradecendo todos vocês, meus inscritos, minhas inscritas, né? Hoje, gente, estamos com 900 inscritos. Para muitos isso é pouco, mas para mim isso é muito, né? Porque eu comecei lá de baixo, eu comecei pequenininha e para mim já é uma alegria muito grande ter vocês todos aqui me acompanhando e me dando essa força. Então, muito obrigada a todos os meus inscritos e as minhas inscritas que tá me apoiando aqui, tá bom? E eu já peço para vocês estar me ajudando, gente, a bater a minha meta de 1000 inscritos. E peço que vocês compartilhem com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais, né? Não custa nada, só você ir lá e compartilhar, vai me ajudar. É de graça, como eu sempre falo aqui, e vai ajudar alguém, né? Então, hoje eu vim aqui, pessoal, fazer um vídeo para vocês de perguntinhas. Eu deixei lá na minha comunidade uma foto e pedi para vocês deixar perguntinhas para mim, tá bom? E eu já vou começar respondendo aqui a primeira perguntinha, que no caso é a amiga Vânia S. Costa. Presta bem atenção nesse nome, tá? Vânia S. Costa e a minha outra amiga Janete Silva. Elas fizeram 2 perguntas, mas basicamente é sobre o mesmo assunto. Então eu vou responder aqui, ler as perguntas delas e responder tudo em uma só, tá bom? E pessoal que deixou as perguntinhas pra mim lá, que eu vou responder aqui hoje, deixa aí nos comentários, algum comentário para as pessoas poderem identificar vocês. E eu já peço vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, vai lá no canal dessas pessoas que mandaram as perguntinhas pra mim, porque elas também têm canal aqui no YouTube, dá uma forcinha pra elas, não custa nada, se inscreve no canal, deixa lá um comentário no canal delas, vim pela Thaís, tá bom? Isso ajuda muito, gente, vocês não sabem como ajuda, incentiva a gente a gravar mais, incentiva a gente a não desistir, que às vezes vem um desânimo muito grande e por causa da interação de vocês com a gente é que a gente não desiste. E isso aconteceu comigo, tá, gente? Esses dias tem sido difícil pra mim, mas a gente chega lá. Desde já eu já quero agradecer também todos vocês que têm orado por mim, porque eu sinto que tem gente orando por mim, porque sabe quando você não tá bem e você começa, sabe, a situação começa a mudar, você começa a ficar bem, você começa a ter força, ter ânimo. Eu sei que isso é fruto de oração de pessoas que têm intercedido pela minha vida. Então você que tem orado pela minha vida, muito obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua família e todos os meus inscritos aí do canal. Agora, sem demora, vamos começar logo esse vídeo, gente? A primeira perguntinha aqui da nossa amiga Vânia Costa. Amiga, qual foi sua inspiração para começar a gravar aqui no YouTube? Beijos. Beijo pra você também, amiga Vânia Costa. A nossa amiga Janete Silva. Boa noite, amiga. O que aconteceu que você resolveu gravar pro YouTube? Um beijo, amiga Janete Silva. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Um beijo pra vocês duas, tá? Então, as perguntas delas foi mais ou menos o mesmo sentido, né? Por que eu comecei a gravar no YouTube? O que fez com que eu começasse a gravar no YouTube, né? O que me inspirou a vir gravar no YouTube? Então, amiga Janete e amiga Vânia, eu comecei a gravar no YouTube porque eu senti uma necessidade de me expressar, sabe? E também de ficar mais próximo da minha família, que não é daqui, né? Eu digo mãe, irmão, pai, tio, tia, que não são daqui, são de outras cidades. Então, gravando pro YouTube, eu consigo me aproximar mais deles. Eles me assistem. Tem o meu irmão Marcelo, que assiste todos os meus vídeos. A minha mãe assiste todos os meus vídeos. Amigos, conhecidos, família, né, que assiste os meus vídeos. Então, isso me aproxima mais das pessoas que eu sinto saudade, né? E às vezes a gente até acaba conversando pelo fato dos vídeos, que a pessoa comenta alguma coisa. Ai, nossa, que legal, você tá me assistindo, que bom. E isso me aproxima mais da minha família e também eu gosto de falar, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de me expressar, de falar. Então muitas vezes assim eu fazia minhas obrigações, né, casa, obrigação cuidando dos meus filhos, da minha família, do meu esposo, da minha casa, e ficava faltando alguma coisa assim, sabe? E eu sempre assisti os pessoal gravando aqui no YouTube
e sempre falei, nossa, eu queria gravar pro YouTube, é tão legal, mas nunca tinha assim começado. E um belo dia eu senti vontade de gravar e falei, eu vou gravar e vou começar. E hoje nós estamos aqui com 900 inscritos, eu sou muito grata a cada um de vocês, tá bom? Então, esse foi o motivo para mim começar a gravar no YouTube. Necessidade de me expressar, de conhecer novas pessoas, de falar, de contar a minha história, né? De tentar ajudar as pessoas com a minha experiência da minha vida, né? E ficar mais próximo da minha família. E também o nosso amigão Francisco Iola. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome, se não for assim, me desculpa, tá bom? Mas eu acho que é assim, né? Francisco Iola. O nosso amigão Francisco Iola deixou várias perguntinhas aqui pra mim. Muito obrigado por isso, viu, amigão? Que Deus abençoe. Todos vocês que deixaram as perguntinhas aqui, mas ele caprichou, gente, que ele deixou logo um monte de perguntinha e por isso está sendo possível gravar esse vídeo aqui. A primeira pergunta dele foi, qual é a sua idade? Então, amigão, eu tenho 31 anos, né? Parece que foi ontem que eu tinha 15, gente. Agora eu já tenho 31, mas tá bom, né? Graças a Deus, glória a Deus por tudo, né? E a terceira pergunta também do nosso amigão Francisco, qual igreja você frequenta? Eu frequento a igreja Assembleia de Deus do Ministério do Butantã. E essa igreja é a igreja que eu, como diz assim, que eu nasci na fé, né? Sabe quando você tem aquele encontro com Deus, que você conhecia Deus de longe, mas não de perto? Então foi lá e com fé em Deus eu quero sempre permanecer lá. É uma igreja próxima da minha casa, né? São pessoas assim do círculo de amizade, de família, então é muito bom, né? É algo assim preparado por Deus mesmo. Então, a igreja que eu frequento é a Assembleia de Deus Ministério do Butantã. E a quarta pergunta que o amigão Francisco fez é, nasceu em Santo Estevão ou foi morar aí? Então, eu não sou santo-estevense, mas eu gosto muito dessa cidade, gente. Aqui tem umas coisas assim muito boas. Eu amadureci muito aqui nessa cidade e tenho coisas maravilhosas para falar para vocês aqui dessa cidade. É uma coisa assim totalmente diferente do que eu imaginava para minha vida. Eu nunca imaginei o meu futuro morando na Bahia, né? Porque a minha mãe, ela é da cidade de Minas Gerais, né? E eu nasci em outra cidade, então eu nunca me imaginei morando na Bahia, né? Eu me imaginei morando em São Paulo ou então em Minas Gerais. Mas só que como os planos de Deus para nossas vidas é diferente, né? Então aqui estou eu e sou muito grata a Deus por essa cidade, pelas pessoas, né? Eu aprendi a amar demais essa cidade aqui de Santo Estevão. E eu quero mandar um abração para todos vocês aqui de Santo Estevão que têm me acompanhado, né, compartilhado os meus vídeos, inscrito no meu canal, tem deixado comentários para mim, tem me incentivado. Muito obrigada por tudo, tá bom? E a quinta pergunta, gente, é como foi o processo para ir morar em Santo Estevão se você não for daí? Então, como eu disse para vocês, eu não nasci em Santo Estevão, né? E ele tá perguntando como é que foi o processo, né? Caso eu não sou daqui. Então, o processo para mim morar aqui foi um pouco difícil, foi complicado, a adaptação e tal. Eu vim morar aqui em 2009, né? Foi quando eu me casei e vim morar aqui. Mas foi uma coisa assim pra mim, gente, muito difícil, sabe? Uma adaptação muito difícil. Naquele tempo eu tinha 17 anos, sim, eu tinha 17 anos, casei bem cedo. E vim morar longe da minha mãe, longe de tio, de irmão, de pai, de tia, de vô, de todo mundo, gente. Aqui, a cidade aqui de Santo Estevão não tem ninguém da minha família, sabe? Porque a minha família toda é mineira, né? É paulista. Inclusive, eu nasci em São Paulo, né? Mas também já morei em São Paulo e já morei em Minas Gerais, que é a terra da minha mãe também, né? E quando eu vim morar aqui foi difícil, porque eu era nova, imatura e veio a dificuldade do começo do casamento, né? O começo do meu casamento foi bem difícil, assim, eu digo pela questão financeira, né? Quando eu e meu esposo se casou, a gente não tinha a nossa própria casa, até aí tudo bem, né? Mas a gente teve muita dificuldade financeira, né? Ele trabalhava, gente, aqui numa cidade, aqui numa fábrica que tem aqui na cidade de Santo Estevão.
e ganhava bem pouco naquele tempo. E era de 15 em 15 dias. Gente, a gente passou muita dificuldade mesmo, sabe? Dificuldade de verdade. Não é aquela coisa assim, não tem carne para comer. É dificuldade de verdade, gente. Porque por mais que ele trabalhava, não era o suficiente, sabe? E nesse tempo a gente morava na casa de uma pessoa que eu não vou citar o nome, né? Mas se alguém da família dela estiver me assistindo, vai saber que eu tô falando dela. Eu morava na casa de uma pessoa que é da família do meu esposo. E a casa era dessa pessoa. Ela deixou a gente morar na casa dela como aluguel, né? Só que essa pessoa foi um anjo de Deus na nossa vida. Porque não era sempre que a gente conseguia. Pode dizer que a gente não pagou aluguel, gente. A gente pode contar nos dedos as vezes que a gente pagou aluguel. Entendeu? E essa pessoa nunca chegou assim pra gente pra dizer assim, eu quero o aluguel, tá no dia do aluguel. Não. Entendeu? Quando dava pra gente pagar, a gente pagava. Quando não dava, é praticamente assim, ela cedeu a casa pra gente morar. Gente, essa pessoa foi um anjo de Deus na nossa vida. E mesmo não pagando aluguel, a gente passou muita dificuldade financeira, dificuldade de comer, sabe? Não tinha cadeira pra sentar. Inclusive teve uma vizinha da gente que deu 2 cadeiras pra gente. A única coisa que a gente tinha na nossa casa, gente, que a gente comprou foi um fogão, uma geladeira, uma cama e um colchão, né? E eu lembro que quando a gente chegou pra lá não tinha água, tinha um vizinho muito... Nossa, hoje ele é falecido, né? Ele cedeu água pra gente limpar a casa, né? E depois a gente foi arrumando essas coisas. Então a gente passou muita dificuldade. E naquele tempo, como eu não estava preparada para essas dificuldades, gente, isso mexeu muito com o meu emocional, né? E eu fiquei morando lá nessa casa durante 1 ano. Inclusive eu quero agradecer demais essa pessoa. Se alguém da família dela assistir, mostra pra ela esse vídeo. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, tá bom? Pela vida do seu esposo, pela vida da família de vocês que me ajudou tanto. Eu não tenho como agradecer essa pessoa, gente. Sempre que eu lembro dela, eu lembro disso. Não tem como agradecer ela, entendeu? E tudo isso que eu passei, gente, essas dificuldades financeira e emocional de estar longe da minha família, da minha mãe, solidão, sabe? Porque eu nunca fui aquela pessoa assim de estar nas portas dos outros, de estar na casa dos outros. Eu sempre fui aquela pessoa de ficar na minha casa. Até hoje eu sou assim, de ficar na minha casa. Eu não sou aquela pessoa de estar contando problema pros outros, entendeu? Então eu segurava toda aquela barra só pra mim. E graças a Deus que nesse tempo a gente não tinha filho, era só eu e meu esposo. E o que mais que eu ia falar? A gente ficou morando lá nessa casa 1 ano, gente. 1 ano. E foi muito difícil, né? Então, as coisas que acontecia dentro de casa, as dificuldades financeiras, gente, né? A minha dificuldade foi financeira e emocional, mas graças a Deus o meu esposo sempre viveu bem, né? E eu não contava pra minha mãe as dificuldades que a gente tinha, né? Às vezes que a gente precisava de comprar alguma coisa, né? Não tinha os móveis, faltava as coisas pra comer dentro de casa, gente, sabe? Não tinha televisão, entendeu? Não tinha rádio. Depois que apareceu um radinho, eu fiquei 1 ano sem televisão, só tinha um rádio, que eu ficava o dia inteirinho escutando a rádio da cidade aqui de Santo Estevão. Então foi bem complicado, amigão Francisquiola, foi bem complicado. Depois a gente se mudou pra zona rural, né? Aí a gente construiu aqui no terreno aqui da minha sogra e do meu sogro. E as coisas foi melhorando, né? A gente veio pra zona rural, as coisas foi melhorando. É por isso, gente, que eu gosto de morar na zona rural. Na cidade pra mim foi bem traumático. E eu era uma pessoa assim meio insegura, ansiosa e muitas coisas assim que... Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais especificando, senão vai ficar muito grande esse daqui, né? Então, foi bem difícil o processo de adaptação aqui na cidade de Santo Estevão, mas eu mudei pra zona rural, acho que em 2011, se eu não me engano, foi. Eu vim pra Santo Estevão em dezembro de 2009. Aí, em 2010, eu morei o ano todinho na casa dessa bênção, né? E acho que em 2011... né? Eu morei 1 ano lá, em 2011 eu me mudei pra zona rural. E foi muito difícil, gente. Sabe o que é você não ter mãe, você não ter irmão, você não ter amigos, você não ter ninguém, sabe?
você não tem ninguém. Então isso me causou traumas muito grandes. Inclusive quando foi em 2012 eu comecei a ficar doente, né? Meu cabelo começou a cair. Gente, pra quem vê eu com o cabelo, tá amarrado aqui, mas tá até grandinho. Pra quem vê eu com esse cabelo não sabe a minha história do que eu passei. Gente, meu cabelo caiu todinho, sabe? Ficou alguns fiozinhos, eu não tenho foto porque eu apaguei, que eu sentia vergonha. E ficou alguns fiozinhos do meu cabelo. Por quê? Por causa de estresse, porque eu guardava tudo, sabe, gente? Eu guardava tudo pra mim. Eu sofri sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém. E eu não queria preocupar as pessoas, sabe? Eu não queria ficar incomodando ninguém. E eu sofri demais, demais. Eu tive depressão, né? Não fui diagnosticada porque eu não sabia o que era, ninguém ao meu redor não me entendia também, nunca tive assim alguém para me dar apoio, para conversar, e isso não é normal você ser assim, sabe? Você chegar à sua casa, ficar com as portas toda trancada, sabe? Você ficar lá dentro como se fosse um prisioneiro, o sol rachando de quente, você lá trancada dentro de casa e chorando e se sentindo mal. Então, e quando foi em 2012, eu fiquei doente, meus cabelos caiu todinho, gente, quase tudo, fiquei quase sem nada, ficava aqueles peladão assim na minha cabeça. Eu tive que retornar para minha cidade, que é São Paulo, onde eu nasci, e lá eu fiquei fazendo um tratamento, que esse tratamento, gente, durou muitos anos, tá? Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, foi 6 anos, entendeu? De tratamento, por causa desses traumas que eu adquiri nesse processo de adaptação, de começo de casamento, de dificuldade, que talvez eu não estava preparada, né? Já pensou ser uma pessoa criada pela mãe, também fui criada um pouco pelos meus avós, né? Você tem toda ali, não vou dizer conforto financeiro, gente, mas apoio emocional, sabe? E do nada, assim, você vai para um lugar onde você não tem ninguém. Então, isso foi muito difícil para mim. Mas depois, quando eu me tratei, né, e eu fui para São Paulo, fui pro dermatologista, a gente fez todos os exames, não deu nada. A médica falava que era estresse, né? Então, através daquele estresse, daqueles traumas todo, o meu corpo entendeu que o culpado de tudo aquilo que eu tava sentindo, daquelas emoções que ficavam dentro de mim, sabe? Que uma hora essas emoções saem pra fora, gente. Se não sair através da sua boca, de você falar ou fazer alguma coisa, ela vai sair através de enfermidade. Então o meu corpo começou a entender que o culpado daquilo tudo era o meu cabelo. E ele começou a eliminar o meu cabelo, entendeu? Então eu passei um longo processo aí tomando injeção no couro da cabeça mesmo. Saía do laboratório com cada bolona assim, sabe? Sabe o que é você tomar uma injeção na cabeça, gente? Não era uma, era várias, entendeu? E eu passei muito tempo no psicólogo também, né? Tive alguns psicólogos que eu passava lá na faculdade Unisa, ali em Santo Amaro. Passei uns anos ali no psicólogo e isso me ajudou demais, demais. Hoje eu sou uma nova pessoa. Isso me ajudou muito, gente. Então foi difícil, amigão. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da minha história. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos e tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, deixa aí nesse próprio vídeo aqui, que depois, se tiver pergunta suficiente, eu posso fazer um outro vídeo conversando com vocês, tá bom? Então eu quero dizer pra você que se encontra nessa situação, não quer sair de casa, quer ficar sozinho, né, que tem os problemas com você, mas você não quer dividir com ninguém, não quer contar pra ninguém, toma cuidado, porque você pode estar vivendo um processo de depressão. E muitas vezes não tem uma pessoa ali ao seu redor para se compadecer e falar, isso não tá certo, não fica assim, vem pra cá, vamos te ajudar, te dar um apoio. Às vezes uma palavra que você fala para uma pessoa nessa situação, você consegue levantar ela, tirar daquele poço, entendeu? Mas se você tá passando por essa situação, não tem ninguém para te ajudar, eu te convido a conhecer Jesus, porque Jesus assim na minha vida foi o que me deu força para mim sair do fundo do poço. Primeiramente o Senhor Deus na minha vida, que eu conheci, e ali eu vi que eu não estava sozinha mais no mundo. Quando eu conheci Deus, eu vi que eu não estava mais sozinha no mundo, que por mais que as pessoas ao meu redor, né, não se importassem, nem desse crédito, eu tinha um Deus no céu, né, pela minha vida. E aí eu procurei ajuda médica, que no caso foi a dermatologista, né, e procurei um psicólogo, e isso me ajudou demais. Todos aqueles traumas eu coloquei tudo pra fora, entendeu? E eu te aconselho também, procura ajuda, procura Deus, procura um bom psicólogo, né? Se precisar até um psiquiatra para te passar algum remédio. Eu não cheguei a precisar
ir no psiquiatra, né? O psicólogo foi suficiente, mas tem casos que precisa de um psiquiatra para estar te passando um remédio para te ajudar. Então, eu quero dizer pra você, procura ajuda, não acha que é normal. As pessoas vão te falar, isso é normal, mas não é normal, entendeu? Não é normal não, procura uma ajuda, tá bom? E a última pergunta aqui do nosso amigão Francisco Iola, o que você mais gosta da cidade? Então, agora vem a parte boa. O que eu mais gosto dessa cidade é que, primeiramente, aqui foi onde eu conheci a Deus, que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, isso me alegra muito o coração. Então, depois a minha família e depois essa cidade é maravilhosa, gente. As pessoas reclamam tanto, tem defeito, claro que tem, aqui não é um mar de rosa, toda cidade tem defeito. Mas, gente, se você comparar a cidade de Santo Estevão com a cidade que a minha mãe mora, gente, é muito diferente. Aqui, se você quiser um médico, não tem no público, é muito difícil. É tanto que eu saí daqui para me tratar em São Paulo porque eu não consegui um médico público. Mas se você quer um médico e tem um pouquinho de dinheiro, você vai conseguir pagar um médico. Qualquer especialidade que você quiser, você vai encontrar aqui para você pagar, né? E lá na cidade da minha mãe, gente, nem para pagar tem, entendeu? Nem para pagar não tem. Então aqui tem muitas coisas boas. Eu gosto das escolas aqui, não é perfeita, mas eu gosto, né? Tem escolas boas. A escola que o meu filho estuda na zona rural, eu gosto dela. Pode melhorar com certeza, mas é uma boa escola. E as pessoas são umas pessoas muito acolhedoras, né? Que aquele tempo que eu passei lá atrás, aquelas dificuldades, é porque primeiramente o problema estava comigo, gente, entendeu? E quando eu consegui resolver esse problema comigo, hoje em dia eu vejo que é tudo diferente. Naquele tempo era porque eu tava doente, entendeu? Então isso dificulta muito. Mas hoje eu sou uma pessoa comunicativa, converso com todo mundo, falo com todo mundo, né? Consigo dialogar, conhecer novas pessoas. Então as pessoas daqui também gostam de conversar, gostam de conhecer e é muito gostoso, né? Esse carinho, esse contato com as pessoas. Então são pessoas muito pra cima, né? Pessoas muito legal. O povo baiano é um povo assim muito acolhedor e muito bom mesmo, sabe? Gosta de dar risada, tem os que falam alto, sabe? Tem aquela alegria, aquela energia, então eu gosto muito disso na cidade. Eu gosto de muitas coisas aqui, gente. Tem loja pra você comprar roupa, tem lojas baratas que você consegue comprar bastante coisas baratinha, tem calçado barato. E isso, gente, de onde eu venho, tanto de Minas Gerais, que as coisas lá é muito cara, às vezes você não tem facilidade de encontrar opção. Aqui tem muita opção. E lá em São Paulo também, eu já morei lá, eu nasci lá, né? E tem coisas lá que você compra que lá é a mesma coisa daqui, gente. E por mais que pareça ser mentira, às vezes aqui é mais barato do que lá. O custo de vida aqui também é mais barato do que em São Paulo, do que em Minas Gerais. Se você come fruta, verdura, carne, legumes, é muito mais em conta, é muito mais barato do que em outras cidades maiores ou menores, como é a cidade da minha mãe, que as coisas lá eu acho bem mais caras do que aqui. Então é por isso que eu amo Santo Estevão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe comentário, deixa o like, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!